Bom, gente, aqui é o Dragon, bem-vindos a mais um vídeo nessa nossa querida vizinhança. Antes do vídeo começar, já deixa seu like, sejam muito bem-vindos se são novos no canal. E vamos pro tópico do vídeo, que vocês já devem ter sabido por causa da thumbnail, o título do vídeo, que é basicamente a origem da Mary Jane. Dragon, como assim? Que origem? O que isso tem de importante? Então, gente, na realidade, a Mary Jane é uma personagem que muita gente conhece, né? Sabe quem ela é, mas não sabe a história dela. Até porque muitas versões dela modificam essa história drasticamente, de certa forma, ou não falam. E o pessoal realmente não sabe quem que é a Mary Jane, a história de origem dela. E aí que tá. É uma história que na realidade seria bem bacana o pessoal conhecer, que é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, que é ela acontece em Amazing Spider-Man 259, se eu não me engano, que é relembrando todos os meus passados, né, que é contada. É no arco do Venom, que o Venom tá surgindo. Na realidade, os pais dela, da Mary Jane, se conheceram na faculdade. E nisso rolou uma. Eles se apressaram de. Foram rápido demais pro casamento, basicamente. E basicamente, depois de 18 meses de tendo o casamento, nasceu a irmã da Mary Jane, a Gaylee. E 4 anos depois da Gaylee veio a Mary Jane. Só que acontece uma coisa. O pai da Mary Jane, na realidade, ele era muito, como podemos dizer, respeitado de certa forma lá no colégio onde ele trabalhava e tudo mais. Só que rolou um probleminha, ele queria escrever livros e tudo mais, só que ele não conseguia escrever basicamente esses livros, né, porque aquele, meio que se descontava a raiva de todo mundo, tanto que não foi as mil maravilhas. Entenderam? E por causa desse lance de ele tentar escrever livro e não conseguir e tudo mais, e sair culpando, tipo, barulho de qualquer coisinha e tudo mais, ele ficava mudando meio de faculdade em faculdade, né? Procurando. E com isso, né? A Mary Jane e a Gay sempre ficavam trocando de escolas, tudo mais, de amigos, tudo mais. E como a Mary Jane sempre quis que as outras crianças sempre anotassem, ela meio que agia meio boba corte, usava uma máscara de certa forma. A Gale já encarava meio que a solidão, mas tipo dançando, né? Que ela pelo parece fazer balé. E aí chegou um dia que a realidade que o pai da Mary Jane aguentou e bateu na Gale. E falando que as aulas de dança delas, que custavam uma fortuna e tudo mais. E com isso, a Mary Jane saiu de casa correndo. E quando ela encontrou as outras garotas ali, as garotas perguntaram se a Mary estava com algum problema, e a Mary Jane começou a pular ali, falando que não tinha nenhum problema, disfarçando. Algumas semanas depois, a mãe da Mary Jane terminou o casamento dela, e enquanto o pai da Mary Jane era homenageado lá na universidade e tudo mais, a Mary Jane, a Gabe e a mãe dela saía de casa, né, durante a premiação, e com isso, né, basicamente, a Mary Jane dali em diante, ela meio que ficou pulando de casa de vizinhos, de parentes, né? Meio que pra ficar sustentando de certa forma, né? E uma dessas parentes que ela meio que ia visitar era a tia Ana, que basicamente nessa coisa que ela olha, que a tia Ana tava com a May Parker do lado conversando, tudo mais, numa dessas visitas. E a Mary Jane tinha 13 anos e a Ana e a tia May falaram que o Peter era um ano mais velho que ela, né? Então o Peter teria uns 14 anos. Detalhe, o Peter virou Homem-Aranha aos 15, ou seja, ele ainda não tinha os poderes. E a Mary Jane viu nessa hora na janela o Peter, então, né, já deu pra entender. E aí nessa, uma dessas, ficaram assim por anos, de ficar parente pra frente, até eles acharam um lugar com o Frank Brown, que é o primo da mãe da Mary Jane e da Gale. E como basicamente o cara como pode assim dizer, a mulher dele tinha morrido há um ano antes deles irem morar lá, e ele meio que recebeu eles com a condição da mãe da Mary Jane ajudar a cuidar da casa e dos seus 3 filhos, né? E aí ficou assim por um tempo, né? E aí como ficou assim por um tempo, a Gale começou a namorar um cara chamado Tim Burns. Fora também que a Gale tava ganhando muito destaque até sendo bailarina, porque até a professora dela tava achando que ela ia conseguir uma bolsa de estudos como bailarina e tudo mais. E a Gale tava vivendo um sonho de todo adolescente, basicamente. Além dela estar nessa situação, o namorado dela era o capitão do time de futebol, o melhor aluno da escola, tudo ia bem, até vir merda, né? E nessa época, quando tava rolando tudo isso, a Mary Jane entrou no grupo de teatro, né? E aí rolou uma coisa, com a formatura da escola, a Gale falou que ia se casar com o time, né? E aí você já viu a merda, a história meio que tá começando a se repetir. E a Gale meio fez o que quis, né? Os dois se casaram, né? O time se casaram lá. E passou um ano e a Mary Jane tava, tipo, começando a atuar mais em peças e tudo mais. Então veio uma carta da Gale, né? Que na realidade a Gale estava grávida. Mas aí que tá, o time só tinha 19 anos.
e tava meio que parecendo desesperado, entenderam? A merda tá se repetindo, e meio que como começou a criar a criança, ele não aguentou meio que a pressão e meio que se divorciou dela. E isso, detalhe, a Gale tava esperando já um segundo filho nessa altura, então, né, deu mais merda ainda. E eles se divorciaram. Nos meses seguintes, basicamente, né, a Mary Jane e a mãe dela foram morar com a Gale, só que a mãe da Mary Jane meio que ficou doente, né, que ela teve que ir pro hospital e ela acabou meio que ficando sabendo que ela iria falecer. Então a Mary Jane largou as atividades curriculares do colégio, começou a arranjar bicos para ajudar nas despesas da casa. E aí que tá. Antes do segundo filho da Gale nascer, a mãe da Mary Jane acabou falecendo. E nisso que ela acabou falecendo, gente, ficou só a Mary Jane e a Gale. E a Gale tentando, como mais madura, tentou lutar com a Mary Jane. Só que a Mary Jane já nesse ponto desesperou, falando que não queria ajudar nesse ponto, não queria desperdiçar sua vida com ninguém. E aí surge o medo da Mary Jane vendo, tipo, a mãe dela e a irmã dela, a história dela, porque de um relacionamento sério que aconteceu com elas, fica explicado do porquê a Mary Jane tem tanto medo de relacionamentos sérios. Por isso que ela sempre evitou muito tempo ter um relacionamento com o Peter. Porque basicamente, gente, se você ver toda a história dela, faz total sentido você ter medo de alguma coisa assim. Porque ela viu a mãe dela se sacrificar pelo marido e viu, vai terminar a história daquele jeito. Ela viu a irmã dela se sacrificar pelo relacionamento e terminou a história daquele jeito. Se repetiu. E aí a Mary Jane cresceu com esse medo. E aí tá, se você parar pra pensar, basicamente eu acho que em nenhum lugar foi tão bem mostrado essa história da Mary Jane, que mostra o quanto girl power na realidade ela seria. Porque aguentar essa barra não é pra qualquer um, gente. E é uma história que você fala, cara, seria bem interessante. Então acho que é isso aí, gente. O vídeo é só pra explicar a origem da Mary Jane. O que vocês acham? Se gostou, deixa o like, né? E se novos, sejam muito bem-vindos novamente. E a gente se vê no próximo vídeo. E lembre-se: lançadores de teias que sejam bem grudentas!